Quais são os cuidados com a Covid-19? O funcionamento dos estabelecimentos deve ocorrer com a capacidade operacional reduzida, para que não ocorra aglomerações dentro da área de trabalho. Deve haver o controle de acesso de pessoas em horários de aumento do fluxo, com o objetivo de evitar aglomerações e manter a distância mínima de segurança de 1 a 1,5 metros de distância entre os clientes. Capacitar todos os colaboradores em como orientar os clientes sobre as medidas de prevenção. Dispor em cada estabelecimento de comunicados que instruam os compradores e funcionários sobre as normas de proteção que estão em vigência no estabelecimento durante o período da pandemia, inclusive as suas atualizações. Os atendentes deverão cobrar o uso obrigatório de máscaras por parte dos clientes que entrarem na unidade sem portá-la. Devido a isto, os mesmos deverão ter acesso a cartazes orientativos e de aviso sobre o uso obrigatório de máscaras. Caso o cliente não possua máscara, a unidade deve fornecer a máscara ao cliente. Aumentar a quantidade de dispensers para o álcool em gel 70%, distribuídos por toda a unidade. Loja, estoques, escritório, corredores, escada, banheiro e no caixa. É recomendável o uso tapete ou toalha modificada de hipoclorito de sódio a 2% ou amônia, para a higienização e desinfecção de sapatos na entrada do estabelecimento. Os funcionários, atendentes e caixas devem estar bem instruídos sobre os novos hábitos dentro da loja, a fim de informar ou esclarecer os clientes. Os funcionários terceirizados devem ter acesso imediato a uma pia para lavagem correta das mãos, antebraços e rostos ao chegarem na loja. Isso é um indicado. Orientar os funcionários para evitar o contato direto entre eles e controlar ao máximo as conversas próximas ou formação de grupos entre eles próprios ou com o próprio cliente. Buscar uma estratégia de atender o grupo de risco em horário determinado. Nas filas para pagamento ou aquisição dos alimentos, produto, o cliente deve seguir as demarcações necessárias no chão, a distância de 1 metro, 1,5 metros, para não aglomerar e garantir a prevenção. O que os funcionários devem cuidar? Ao chegar na unidade, o funcionário terá sua temperatura aferida, medida, preenchendo uma planilha, na porta de entrada. Quando for shopping, o próprio shopping faz esse controle. Deve ser verificado com o funcionário se ele apresenta coriza, espirro, tosse, dor no corpo, dor de cabeça ou algum tipo de sintoma antes de liberá-lo para exercer as atividades na unidade. Caso seja identificada uma temperatura superior a 37,8 graus Celsius dos funcionários, colaboradores e terceirizados, não se deve permitir a entrada no estabelecimento. Cobrar o uniforme adequado e os EPIs dos entregadores de mercadorias, para que não haja possibilidade também de contaminações. A troca de roupa pelo uniforme deve ocorrer na unidade, não vir com o uniforme no transporte público. Antes de fazer a troca dos uniformes, deverá higienizar as mãos e os braços. O cliente não poderá tocar nos bins. Degustação está suspensa nesses tempos de pandemia. Organizar turnos especificamente para a limpeza, sem contato com as demais atividades dos estabelecimentos, é muito importante. O caixa, as bancadas, a parte externa dos equipamentos frios, quer seja freezer, refrigerador e prateleiras, devem ser limpas com álcool líquido a 70%, com a frequência do atendimento que ocorre durante o período do dia. Alguns lembretes. É interessante que o manipulador deva fazer uso de jaleco de mangas compridas em TNT descartável. Isso é bastante recomendável. O manipulador deve fazer uso de proteção de rosto em acetato, porque também facilita e protege das gotículas, além da máscara, que é usada de proteção de nariz e boca. O manipulador deve realizar a correta e completa higiene dos utensílios. A limpeza do piso da unidade deve ocorrer com maior frequência, utilizando solução clorada. As luvas, máscaras, jalecos descartáveis devem ser descartados em lixeiras adequadas, com tampa e pedal exclusivas para este fim. Este também é bastante recomendável. O funcionário, quando chegar à unidade, vindo do banheiro, precisa novamente higienizar as mãos e fazer o uso do álcool 70, antes de iniciar suas atividades na unidade. A coleta dos sacos de lixo deve ocorrer de maneira segura e cuidadosa, em sacos duplos,
jogando fora o interno, a não ser que se rompa, ok? A coleta das lixeiras do descarte de máscaras e luvas devem ser em 2 sacos de lixo. O mesmo deve ocorrer com o lixo do banheiro, para evitar que rasguem. Os funcionários devem higienizar as mãos constantemente e sempre quando encerrar um atendimento. Fiquem com esses lembretes e se cuidem. Até a próxima!